Ouro compreendeu a situação num relance. Demasiada cova. Mas as raparigas? Perguntou Grandon. Onde estão elas? E onde está Tolto? A pergunta dele foi parcialmente respondida pela súbita aparição de Rota na entrada de uma caverna próxima. Com um grito abafado de gratidão, ela lançou-se nos braços fortes de Ouro, que a ergueu do chão em sua exuberância de alegria. Onde está Vernia? Perguntou Grandon. Diga-me rapidamente, ela está segura? Rota hesitou, como se temesse que ele a golpeasse por sua resposta. Ela está naquela caverna, contou Ponto. A caverna que ela indicou ficava a uma curta distância daquela que ela acabará de desocupar. Grandon desembaraçou seu clava com espinhos e, agarrando uma tocha ardente do fogo, entrou, seguido por Ouro e vários outros. Uma figura solitária sentava-se, de pernas cruzadas, no meio do chão. Foi Tolto. Ele aguardou a chegada deles com a cabeça baixa. O que você fez com ela, falso amigo? Indagou Grandon. Tolto removeu o capacete e o lançou ao chão. Mate-me, Grandon de terra, disse ele tristemente, num tom totalmente diferente do de Tolto. O fanfarrão. Eu me entrego a um executor justo. Não sou digno de viver. Responda a minha pergunta. Maldito escravo. Onde está a nossa Torrogina? Não sei. Deixei-a aqui por um curto período enquanto fui tomar 1 ou 2 copos de vinho. Quando retornei, ela já havia partido. Minha cabeça girava por causa da bebida quando entrei. Muitos anos se passaram desde que provei bebidas alcoólicas e superestimei minha capacidade. Afundei-me no chão e sonhei um pesadelo horrível no qual a vi sendo despedaçada por um animal enorme. Ela está morta, e eu sou a causa. O tolo está bêbado, disse Ouro. Não dê ouvidos aos devaneios dele. Ela provavelmente está escondida em algum lugar nas proximidades. Após amarrar Tolto e designar um homem para vigiá-lo, eles revistaram a caverna, chamando Vernia em voz alta, mas não obtiveram resposta. Rota estava certa de que não havia saído da caverna antes da entrada de Tolto, pois a boca da caverna ficava a poucos passos do local onde ela havia servido bebidas aos homens, e ela não poderia ter deixado de vê-la. A atenção de Grandon foi atraída por um buraco de cerca de 1 metro de diâmetro, que lhe havia escapado anteriormente, pois estava parcialmente oculto por uma seção de rocha saliente. Ele substituiu a tocha pela brasa quase consumida e entrou de joelho, seguido por Ouro. A abertura aumentava à medida que progrediam, até que conseguiram ficar em pé. Atualmente, eles surgiram ao ar livre. Eles estavam em uma floresta de samambaias, a não mais de 100 pés do acampamento, tendo atravessado completamente a colina que o separava da costa. Ouro se curvou e, com uma exclamação murmurada, apanhou algumas tiras que haviam sido rasgadas de um saco e atadas. Ela veio por aqui, disse ele, excitado, pois aqui estão as tiras com as quais Tolto amarrou. As palavras dele foram seguidas por um grito de horror de Grandon, que o trouxe para o seu lado. O sonho de Tolto, disse ele, com a voz embargada, é uma realidade. Veja, no chão diante deles havia uma poça de sangue recém-coagulado. Ao lado, jazia uma pequena manopla albina, a manopla de Vernia, enquanto Grandon, com pesar, refazia seus passos, seguido pelo horrorizado Ouro. Ele pressionou a pequena manopla albina aos lábios. Com uma sensação aturdida de realidade, ele se sentou diante da lareira. A noite toda ele ficou ali, observando as chamas crepitantes, alheio ao que acontecia ao seu redor. Tolto e seus companheiros atônitos, desarmados e amarrados pelos homens de Grandon, jaziam em uma longa fila sob os olhos vigilantes de 4 guardas. Os outros dormiam, com exceção de Ouro, que se sentava do outro lado do fogo com Rota, reabastecendo de tempos em tempo. Os dois conversaram em sussurros admirados, especulando sobre o possível destino dos culpados. A alvorada encontrou Grandon a contemplar um monte de brasas fumegantes. Seus 4 cansados guardas despertaram seus companheiros adormecidos e deitaram-se para um merecido descanso. Os bebedores estupefatos continuaram a dormir, alheios aos sons que os rodeavam, enquanto os homens despertos preparavam um simples café da manhã de raízes quentes e cogumelos cozidos. Os homens pântanos são pescadores experientes, e 4 deles improvisaram um equipamento rudimentar, mas eficiente, rasgando vários sacos de comida para fazer a linha, usando espinhos como anzóis e pedras como chumbadas. Eles pescavam ao longo da costa, a poucos metros do acampamento, e logo haviam pescado mais do que toda a companhia conseguiria comer. Os peixes foram cozidos da mesma forma que as raízes e os cogumelos, e constituíram um acréscimo muito agradável à refeição matinal. Quando tudo estava pronto, Ouro aproximou-se timidamente de seu jovem comandante, trazendo uma concha com raízes fumegantes, outra com cogumelos e um peixe apetitoso. Mecanicamente, Grandon pegou a comida e tentou comer, mas parecia que cada garfada o sufocava. Ele se levantou instavelmente, pois as pernas estavam dormentes e sem força. Grandon caminhou diretamente para onde Tolto jazia, amarrado e indefeso. Ele chamou 2 dos homens. Remova a armadura dele, disse ele secamente. A ordem foi obedecida com celeridade,
enquanto os soldados se aglomeravam para ver como o culpado seria punido. Quando sua armadura foi removida, o prisioneiro permaneceu em silêncio, quase impassível, aguardando sua sentença de morte. Eu deveria matá-lo, Tolto, disse Grandon, mas não consigo me trazer a fazer isso com um prisioneiro indefeso. O senhor provou ser um homem sem senso de honra ou gratidão. Assim sendo, o senhor não está apto a vestir a armadura ou empunhar as armas de um soldado de Grantia. Eu encontrei um selvagem nu e primitivo, e o devolvo assim à sua selva nativa. Você terá uma chance de lutar pela vida. É uma opção magra, mas deve ser preferível à morte imediata do seu ponto de vista. Vá, Tolto. Tão surpreso quanto os demais com essa inesperada salvação, subiu a íngreme encosta e desapareceu por trás do cume. Entretanto, a maioria dos desertores adormecidos havia acordado. Eles olharam ao redor com espanto, e vários tentaram, sem sucesso, se levantar, mas as amarras os seguravam. Devemos deixá-los ir também? Perguntou Ouro. Cortem suas amarras e certifiquem-se de que todos estejam completamente despertos. Os homens foram imediatamente libertados, e os mais sonolentos foram sacudidos até acordarem completamente, após o que todos se posicionaram diante dele. Os desertores desarmados, cercados pelos demais. Concedo-lhe total anistia, a você que abandonou seu país em seu momento de necessidade, seguindo a liderança de Tolto, sob uma condição, ou seja, que prometem retornar imediatamente a Grantia, informar Juto sobre tudo o que ocorreu e oferecer seus serviços àqueles que lutam pela supremacia do homem no Vale dos Sabits. O senhor promete a um homem. Eles assentiram com entusiasmo. Entreguem-lhes as armas e as provisões, ordenou Grandon. Que eles comecem sua jornada agora. A embarcação foi rapidamente carregada e empurrada para o mar. Quando partiu, Grandon chamou seus homens vivamente. A busca que iniciamos com alguma esperança de sucesso terminou em completo fracasso, disse ele, entristecido. Na noite passada, ao saber do falecimento de nossa amada princesa, eu estava pronto e disposto a morrer. Uma única ideia me conteve. Tenho um dever a cumprir. Muito ao norte de nós, vive um povo que foi escravizado e expulso de suas casas sem justa causa. Foi nomeado príncipe de seu país, que eles chamam de Uspo, e lutei em seu nome até que a providência interveio, e me levou por meio de uma série de estranhas aventuras. Não posso ordenar que me acompanhem na jornada que iniciarei hoje, nem eu o implorarei. Se houver entre vós aqueles que amam a aventura pelo seu próprio valor, estendo o convite para que venham comigo e partilhem as fortunas, ou talvez as desventuras, da guerra. Não faço promessas, nem ofereço recompensas, embora aqueles que ajudaram na libertação de Uspo não sejam esquecidos caso ela conquiste a liberdade. Ouro foi o primeiro a falar. Para onde Grandon de Terra vai? Ouro segue, disse ele calorosamente. Ele lutou pela liberdade do nosso país, disse outro. Estou à sua disposição, Grandon de Terra. E eu, gritaram os outros em coro. Leve-nos a Uspo. Carregue o barco e prepare-se para zarpar, disse Grandon. Começaremos imediatamente. Há cerca de 3 ou 4 dias de viagem daqui, um grande rio desagua no Uspo. Ao segui-lo, chegaremos a Uspo. Capítulo XV. O príncipe disto, agora imperador provisório de Reabon, moveu sua esguia-leonina figura para uma posição mais confortável nos escalates almofadados de seu trono e voltou seu semblante na direção de Zuepa, enquanto esboçava um sorriso de dúvida. Você espera que eu acredite em uma história tão absurda como esta, canária? Ele rosnou. Relatos autênticos indicavam que ela e seus 4 guardas foram devorados por um réptil há quase um ano. Juro pelos sagrados ossos de Torto que é ela e mais ninguém. Tê-la visto diariamente na corte imperial de Reabon. Como poderia eu esquecê-la? Concedendo que a mulher que encontraram se assemelhe à princesa de Reabon, como seria possível que, se perdida nas montanhas de Uspo, ela fosse descoberta vagando na borda do grande pântano salgado ao longo do oceano Uspo? Eu só posso relatar os fatos, Vossa Majestade, e deixar que seus próprios olhos me testemunhem quando a virem. Estávamos apenas nos preparando para nossa refeição noturna quando esta jovem apareceu subitamente da boca de uma caverna próxima. Ao avistar os homens e as tochas, ela se virou e tentou escapar, mas tropeçou em uma trepadeira e 2 de nossos homens a agarraram antes que pudesse se levantar. Como ela estava vestida da cabeça aos pés com uma armadura marrom brilhante, a princípio a confundi com um jovem, mas ao remover seu elmo, descobri sua identidade, enquanto ocultava a minha. Depois de ordenar ao capitão que a trouxesse aqui ilesa, apressei-me para informar Vossa Majestade da boa notícia. Algum dos homens sabe quem ela é. Ninguém a reconheceu, e tive o cuidado de não trair a identidade dela até que soubesse as intenções de Vossa Majestade. O senhor se saiu bem, Zuepa, e se ela se provar ser Vérnia de Reabon, será altamente recompensado. Contudo, ela não deve ser trazida aqui para a capital. O risco seria grande demais. Leve-a, em vez disso, para o meu castelo em meu próprio reino,
onde cada homem é leal a mim e onde a fuga será impossível. Assuntos de Estado me atrasam aqui, mas poderei visitar meu castelo em poucos dias. Leve um dos meus veículos motorizados mais rápidos e troque a guarda na ponte internacional antes da chegada dela, destacando apenas homens do meu próprio reino. Naquela noite, enquanto Zuepa saboreava seu vinho na guarita da ponte internacional, um pequeno grupo de caçadores chegou e apresentou seus passaportes. Com eles estavam 2 prisioneiros, uma bela moça vestida com armadura marrom e um enorme homem da chaneca, peludo, cuja única peça de vestuário era um tapa-sexo. Jovem capitão, após examinar os passaportes dos caçadores, olhou para os prisioneiros. E quem são estes? Vernia ergueu a viseira. Os soldados de Reabon não questionam seus governantes, ela disse. O capitão fitou com espanto, de boca aberta, e então se virou para um soldado que se aproximava por trás dele. Uma semelhança impressionante com a nossa princesa, ele murmurou. Ela é uma impostora, disse o soldado. Não fomos avisados da vinda dela. Vernia lançou um olhar imperioso aos 2 homens à sua frente. Esqueceu-se da homenagem devida à sua princesa. Providencie-me um veículo motorizado imediatamente e ponha fim à sua insolência, se desejar ver a luz de mais um dia. Ambos os homens se curvaram rapidamente, com a mão direita estendida, palma voltada para baixo. Então, uma figura disparou rapidamente por trás deles e derrubou o capitão que se curvava, fazendo-o cair de bruços. Num instante, Vernia reconheceu Zuepa. Como estão, idiotas? Ele gritou. Vocês foram advertidos por nosso digno soberano, disto, e ainda assim se curvam diante deste impostor. Aprendam e amarre-a, como lhes foi ordenado. Com um rosnado de fúria, o homem peludo do pântano saltou em direção ao astuto comandante, mas uma dezena de soldados irrompeu e logo o imobilizou, deixando-o atado e indefeso. De onde arranjou este bruto, caçador? Perguntou Zuepa, observando o homem pântano que ainda lutava. Nós o capturamos na floresta enquanto ele tentava roubar nosso prisioneiro. Levem-no ao castelo do príncipe disto, ele ordenou. Então, ergueu Vernia para dentro de seu veloz veículo motorizado e disparou. Algumas horas depois, o veículo parou diante de um portão imponente. Zuepa aceitou o desafio do guarda e os motores de elevação zumbiram sonoramente. Vernia, quase desmaiando, foi retirada do veículo e levada por uma porta de arco baixo e por um corredor mal iluminado até uma suíte de cômodos escassamente mobiliada, onde foi entregue aos cuidados nem tão delicados de uma escrava alta e magra. A escrava trancou cuidadosamente a porta de aço e guardou a chave na bolsa do cinto. Pela primeira vez na história, um governante de Reabon foi prisioneiro dentro das fronteiras do Império. Na noite do 6º dia, Vernia estava deitada de bruços em seu sofá quando passos ecoaram no corredor. Sua armadura e traje de caça foram-lhe tirados e substituídos pela vestimenta escarlate de uma princesa. Ela se sentou quando um homem entrou. O príncipe disto. Saudações, prima querida, ele disse, colocando uma bandeja diante dela e trancando a porta. Disto sempre fora bonito de uma forma chamativa. Agora, enquanto ele se encontrava vestido com as vestes douradas e escarlates de um roge de Reabon, Vernia admirava a mudança em sua postura. A sua insolência condiz com a sua traição, ela disse. Mil perdões se o ofende, mas não pude prestar as devidas homenagens em sua presença, visto que nossas posições se inverteram. No ano passado, o senhor governava em Reabon, hoje, sou eu quem governa. Espero de sua parte a deferência devida ao seu soberano. A expectativa está longe da concretização, ela respondeu. Veremos. Existem maneiras de domar um espírito orgulhoso que talvez não lhe tenham ocorrido mais. Por favor, não me force a falar sobre elas. Vim oferecer-lhe uma saída agradável e honrosa para a sua dificuldade. Qual é? Teria sido fácil matá-lo, sabe? Meus associados defenderam esse curso, mas eu não os ouvi. O trono era minha ambição, mas eu buscava mais do que isso: unir-me à mulher mais bela de toda Zarovia. Ele ergueu a mão. Ouça-me, caro primo, não é possível reverter a história agora. Em 10 dias serei imperador de Reabon, enquanto você será um expatriado. Conhece as leis que vinculam até mesmo o governante supremo. O expatriado é um pária, sujeito a ser apreendido como escravo pelo primeiro cidadão livre que o descobrir ou a descobrir. Eu o salvaria dessa indignidade. E qual é essa saída agradável e honrosa para a dificuldade? Um casamento com seu futuro imperador antes que os 10 dias se esgotem. Eu a farei minha imperatriz, e juntos governaremos o império mais poderoso de toda Zarovia. Então, o senhor devolveria metade do meu direito de primogenitura em troca da minha mão em casamento. É uma oferta muito magnânima. Está longe de ser o pior que eu poderia lhe oferecer. Onde, em toda Zarovia, você encontraria um homem mais adequado para ser seu companheiro? Meu sangue real é equivalente ao seu. Minha bravura foi provada pelo próprio golpe que a colocou em meu poder. Quanto à minha aparência,
asseguro-lhe que há 1000 donzelas belas que não me considerariam feio, e aceitariam prontamente a oferta que lhe faço. Sua linhagem real é um acidente de nascimento, e sua bravura é a de um homem que busca combate com aqueles mais fracos do que ele. Rejeito sua oferta, traidor disto. Por favor, deixe-me agora. Poupe-me do insulto adicional de sua presença insuportável. Disto limpou o espaço entre eles e agarrou-a bruscamente pelos ombros, forçando-a a recostar-se no sofá escarlate. Atente, para que o insulto da minha presença não se torne uma realidade. Eu poderia. As palavras dele foram interrompidas pelo estrondo de um punho pesado na porta de aço. Furioso, ele soltou a garota quase desmaiada e atendeu à convocação, abrindo a porta apenas um pouco. Como? Agora, Zuepa. Ele exigiu com raiva. Qual é o significado desta intromissão? Não lhe dei ordens explícitas para não me perturbar, exceto em assuntos de extrema urgência. É por ordem de Sua Alteza que vim. Um mensageiro acaba de chegar com notícias alarmantes sobre uma revolta no reino de Uspo. Ele aguarda sua presença na sala de audiências. Outra revolta em Uspo. Pelos ossos de Torte. Esse reino nunca nos deixará em paz. Ele se voltou para Vérnia. Lamento ter de me despedir tão apressadamente, cara prima, mas retornarei em breve para prosseguir com a nossa interessante conversa. Ele fez uma reverência sardônica da porta. Depois fechou e trancou-a atrás de si. Vérnia ouviu os passos dos dois homens se afastarem, tornando-se cada vez mais distantes no corredor, até finalmente desaparecerem. Ela recostou-se no sofá. Ela ouvirá a conversa dos dois homens, mas, a princípio, não atribuiu importância ao fato de que houvera outra revolução em Uspo. Gradualmente, no entanto, ela percebeu que só havia um homem com a capacidade de liderar os usponianos a uma revolta bem-sucedida. Grandão de terra. Algum tempo depois, a magra escrava entrou para retirar os pratos com a refeição intocada dela. Embora ela sempre tivesse sido taciturna e mal-humorada no passado, Vérnia decidiu interrogá-la. Ouviu algo sobre uma revolta em Uspo, massa? Ela perguntou. As feições severas da mulher iluminaram-se perceptivelmente. É o assunto do castelo. Ela respondeu. A capital caiu nas mãos dos Fighting Traveks e todos os soldados reabonianos foram mortos, capturados ou expulsos do reino. Você parece radiante com as notícias, disse Vérnia, notando o comportamento incomumente alegre de sua guardiã. E bem posso ser, ela respondeu, pois sou de Uspo. Fui capturada e trazida para cá como escrava pelos exércitos de seu pai, o imperador Margot. Estas são as notícias mais gloriosas que ouvi em anos. Sem dúvida, a revolta foi liderada por Bordin, comandante dos Fighting Traveks, disse Vérnia da forma mais casual que conseguiu assumir. Por Bordin, dizem, dificilmente, embora sem dúvida ele tenha participado. O príncipe Tador, que agora se intitula Grandão de Terra, reapareceu tão repentina e misteriosamente quanto desaparecera quase um ano atrás. Disse que ele veste uma armadura marrom que desvia até mesmo um projétil de Mator que carrega armas do mesmo metal estranho, que corta o aço tão facilmente quanto a lâmina de um escarbo corta a madeira. Há também quem afirme que trouxe consigo uma guarda pessoal de 20 homens de um país distante, igualmente trajados e armados. E entendo que ontem ele foi formalmente coroado rei de Uspo. Estaria disposta, massa, a fazer um favor a Grandão de Terra, o salvador de Uspo, se a oportunidade surgisse. Eu arriscaria minha vida por ele, assim como ele arriscou a dele pela minha amada pátria, respondeu Massa fervorosamente. E o senhor se oporia a realizar a tarefa se ela também me favorecesse. A testa de Massa nublou-se. A senhora sempre foi a mais amarga inimiga de Uspo. Meu marido foi assassinado pelos soldados de seu pai e eu fui escravizada por eles. A senhora, por sua vez, conduziu suas tropas a Uspo 2 vezes para conquistar e saquear. A senhora ordenou a execução de nosso valente rei Lugi e enviou o próprio príncipe Tador para passar o resto de sua vida nas pedreiras de mármore. Um favor para a senhora não poderia, de forma alguma, ser um favor para o rei de Uspo. Ela pegou a bandeja e se virou para ir. Um momento, Massa, implora Vérnia. Há razão e justiça no que dizes. No entanto, tenho certeza de que poderei convencê-lo de que favorecerá Grandão de Terra ao me auxiliar. Massa hesitou. Finalmente, ela disse, preciso ir agora, mas retornarei em breve. Não há mal algum em escutar. Retorne o mais rápido possível, respondeu Vérnia enquanto o escravo inseria a chave na fechadura. Ou poderá ser tarde demais. Os minutos sombrios arrastaram-se em horas, e a esperança esmorece rapidamente quando passos ecoaram no corredor e uma chave tilintou na fechadura. Vérnia levantou-se, dirigiu-se à porta com a esperança renovada, então hesitou alarmada, pois a entrada emoldurava a figura corpulenta de Zuepa. Para sua surpresa, ele fez uma reverência profunda com a mão direita estendida, palma para baixo, e então aguardou respeitosamente, esperando que ela falasse. Que espírito de ironia o traz a zombar a esta hora imprópria? Perguntou Vérnia. Não venho em tom de ironia, Vossa Majestade, respondeu Zuepa,
mas em toda humildade para implorar perdão pelo grande erro que cometi contra meu soberano e para oferecer meu serviço. Não haveria momento mais apropriado para tal oferta, e se for genuína, para o perdão total e talvez uma recompensa adicional, caso seja merecida. Zuepa fechou a porta suavemente. Traiu um segredo que me custaria a vida se revelado neste castelo, ao lhe dizer que simpatizo com Uspo. Embora meu pai fosse um nobre reaboniano, minha mãe era de Uspo, e foi com ela e com seu país que sempre estiveram minhas simpatias. Alguém neste castelo, leal a Uspo, me alistou em sua causa. Quando você era o inimigo mais amargo de meu país, eu planejei sua queda, mas o príncipe disto tornou-se um inimigo ainda pior para Uspo do que você foi, e agora que as condições se inverteram, estou disposto a mudar minha posição por uma promessa real, as únicas condições sendo, primeiro, uma proclamação libertando meus compatriotas, e segundo, um perdão para mim. Já prometi outro para libertar Uspo, respondeu Vernia. E acrescento voluntariamente a promessa de perdão completo e incondicional para você, se conseguir fazer uma das duas coisas, ou providenciar minha fuga para Reabon antes que meu ano termine, ou enviar imediatamente uma mensagem a Grandon de Terra, para que ele possa vir em meu socorro. Eu já havia pensado no plano anterior, disse Zuepa, e fiz algumas preparações para ele. Partirei agora e enviarei Marsa a você com roupas que o farão passar por um escravo do castelo. Quando tudo estiver calmo, retornarei e o conduzirei por uma passagem secreta para um local fora do castelo, onde mantém um veículo motorizado veloz. Assim, poderemos chegar à capital pela manhã. E Tolto, o homem pântano, eu também o libertaria. Tolto escapou de nossos guardas enquanto o levavam ao castelo. Sem dúvida, ele já está de volta aos seus antigos hábitos. Ao se curvar profundamente e partir, a esperança renasceu no seio de Vernia. Após Zuepa fechar e trancar cuidadosamente a porta de seu aposento, ele dirigiu-se diretamente às dependências dos escravos, mas seu caminho foi bloqueado por um guarda do castelo antes que ele tivesse dado uma dúzia de passos. Saia do meu caminho, camarada, rugiu ele, esperando uma obediência submissa. O soldado enfrentou a carranca dele com calma. Sua Alteza, o príncipe disto, solicita sua presença imediata na Câmara de Audiências. Zuepa virou-se, sem dizer uma palavra, e seguiu o guarda. É o fim, pensou ele. Nossa conspiração foi descoberta. Apesar de suas apreensões, ele prosseguiu serenamente até o pé do trono e fez uma reverência. Para sua surpresa, disto o recebeu cordialmente, descendo do estrado para apertar-lhe a mão. Venha, vamos passear no jardim, excelente Zuepa. Ele disse, gostaria de discutir com o senhor nossos planos para a recaptura de Uspo. O ar abafado do castelo me deixa confuso. Ficarei feliz em saber, disse Zuepa, precedendo o príncipe disto para o jardim, que Vossa Alteza considera favoravelmente a minha advertência de abandonar a reconquista de Uspo até estar firmemente estabelecido no trono. Muito pode acontecer em pouco tempo, e é possível. As palavras dele terminaram em um suspiro de dor. Gemendo fracamente, ele desabou no chão, enquanto uma adaga se cravava até o punho em suas costas. Disto arrancou a alma da ferida, e a limpou calmamente na roupa do homem prostrado. Assim devem morrer todos os traidores. Eu fui indulgente com você, afinal, pois é uma traidora dupla, primeiro de sua princesa, depois de mim. Ele se virou e entrou no castelo. Ao chegar à câmara do trono, ele convocou o capitão da guarda do castelo. Marsa foi confinada na masmorra. Ele perguntou: ela tem, Vossa Alteza, com manilhas pesadas e o colar espinhento em volta do pescoço, conforme foi ordenado. Ele dispensou o capitão com um aceno. Então pegou um tubo longo e flexível, cuja extremidade passava pelo chão atrás do trono. Na extremidade livre, havia um dispositivo em forma de sino que ele segurava junto ao ouvido. Ele escutou atentamente por algum tempo, então sorriu sombriamente ao ouvir o som de soluços contidos. O tubo conectava-se a um amplificador de som que estava oculto atrás de uma grade na sala onde Vernia estava aprisionada. Os planos do príncipe disto para a reconquista de Uspo estavam se concretizando rapidamente, enquanto ele tomava o café da manhã tranquilamente na sala do trono de seu castelo. Vários dias depois, ele havia enviado nada menos que 50 assassinos contratados para eliminar Grandon, e, caso isso falhasse, tinha um enorme exército de 30.000 homens reunidos em ao redor de sua fortaleza, prontos para marchar sobre o reino rebelde. Um mensageiro, sujo e desarrumado, foi apressadamente conduzido perante o trono. Como vai, Torbo? Perguntou disto, olhando para o mensageiro. Quais as novidades de Uspo? Grandon de Terra foi assassinado e seu corpo jaz em câmara ardente no Palácio Real. Ótimas notícias, se forem verdadeiras. Quem o matou, não sei, mas corre o boato de que os homens que tiveram sucesso na tentativa foram eles próprios mortos. Sim, viu o corpo. Sim, Sua Majestade,
e as feições estavam tão horrivelmente mutiladas que se tornaram irreconhecíveis. Lamento também informar a Sua Majestade que seu principal assassino, Malcabar, foi morto na manhã de ontem. Disto se voltou para seus conselheiros. Não desmobilizaremos nosso exército ainda, disse ele. Preciso de uma confirmação adicional sobre isso. Poucos minutos depois, 2 dos guardas do castelo entraram, acompanhando entre eles um homem alto e barbado, vestido com o uniforme de um soldado de Reabon. Os 3 fizeram a saudação habitual diante do trono, depois se levantaram, e os 2 guardas recuaram, deixando o soldado alto no centro do salão. Quem temos aqui? Perguntou Disto. Dirigindo-se a um dos guardas. Seus documentos o proclamou um Chantal Dispo, ajudante residente do espião Malcabar e portador de notícias para Vossa Alteza. Disto observou o soldado por muito tempo, avaliando. Parecia que aqueles olhos negros estavam a sondar a própria alma do usurpador. Suas notícias, Chantal, disparou Disto. Fui enviado para informar Vossa Alteza sobre um boato que circula em Uspo, segundo o qual Grandão de Terra foi morto. Um boato, dizem, traz-nos notícias defasadas. Caro colega, já fomos informados de que o vil impostor está morto e que seu corpo mutilado jaz em câmara ardente no palácio. Disto se voltou para o guarda. Quem assinou os documentos deste homem? São assinados por Malcabar. Por Malcabar. Deixe-me vê-los. Ele examinou os papéis cuidadosamente. A caligrafia e a assinatura parecem autênticas, disse ele. Mande chamar aquele mensageiro novamente. Ao reentrar, curvando-se profundamente, Disto rosnou o Torbo. Você achou conveniente mentir para mim? Eu minto a Vossa Alteza, exclamou Torbo, surpreso. Com certeza, é do agrado de Vossa Alteza brincar com seu humilde servo. O senhor me disse que Malcabar foi morto ontem de manhã. Tenho aqui uma carta, escrita e assinada por ele na noite passada. Os mortos podem escrever cartas. Se você tem uma carta de Malcabar, então de fato os mortos podem escrever cartas. Pois juro pelos ossos de Torto que o vi liderar o ataque ao usurpador ontem de manhã e uma enorme guarda armado fatiou da coroa ao queixo. Disto olhou atentamente de Torbo para o soldado, e do soldado de volta para Torbo. Um de vocês mente, isso é certo, ele disse. E podem ter certeza, ambos, de que o homem culpado será descoberto e punido por sua perfídia. Poderia me informar quem trouxe a carta? Perguntou Torbo. Trouxe a carta, respondeu o soldado. E quem é o senhor? Chantal Dispo, assistente residente de Malcabar. Torbo corou de raiva. Este homem mente, disse ele. Malcabar não tinha ajudantes usponianos. Todos eram homens de Reabon. E todos morreram com ele ontem de manhã. O senhor conhecia os assistentes de Malcabar? Perguntou Disto. Cada um deles. E o senhor nunca viu este homem antes? Eu o vi em algum lugar, respondeu Torbo, franzindo a testa. O rosto dele é familiar, mas ao mesmo tempo estranho. Ele se aproximou do soldado e examinou cuidadosamente suas feições. Então, explodiu em uma risada alta. Atire em mim se este homem não estiver usando uma barba postiça, disse ele. E para provar sua afirmação, ele de repente se inclinou para a frente e arrancou um punhado de cabelo do rosto do homem. O espoliano sacou seu sabre, mas braços fortes imobilizaram os seus por trás, e num instante, ele foi despojado de sua lâmina e ficou indefeso sob o domínio dos 2 guardas corpulentos. Arranque mais algumas penas deste pássaro e veja se consegue identificá-lo, disse Disto. Isso é desnecessário, respondeu Torbo, pois eu já o reconheci. Ele é o Grandão de Terra. Se um raio tivesse atravessado o teto arqueado naquele momento, dificilmente teria causado mais surpresa. Disto ficou atônito. Grandão de Terra, ele exclamou. Mas o senhor me disse que ele estava morto. Não lhe disse que o vi morrer, respondeu Torbo. E este homem aqui é, sem dúvida, Grandão de Terra. Um brilho de triunfo iluminou os olhos de Disto ao ouvir estas palavras. Você é mais tolo do que eu considerava, Grandão de Terra, ele disse. Talvez até mais tolo do que você me considerava. É possível que eu o supere em tolice. Contudo, o senhor possui 2 outras qualidades pelas quais devo conceder-lhe todas as honras. E esses são traição e covardia. Levem-no embora, disse Disto. Que ele medite sobre sua tolice na escuridão da masmorra até que tenhamos uso para ele. Os guardas corpulentos arrastaram Grandão para fora por uma porta lateral e por um corredor estreito até uma escadaria sinuosa que parecia levar às entranhas do planeta. Tamanha era a sua descida. Após algemarem seus pulsos e tornozelos, empurraram-no para um buraco escuro e fétido, e bateram e trancaram uma pesada porta de metal que se ajustava tão perfeitamente que nem a menor fração de luz era admitida. Enquanto jazia no chão úmido e escorregadio, Grandão ponderava as palavras de Disto. A frase "até que tenhamos uso para ele" era intrigante. Após um breve intervalo, 2 guardas entraram na masmorra de Grandão,
removeram as manilhas de seus tornozelos e o conduziram pela escadaria em espiral. Eles não foram até o topo, mas se desviaram por uma porta estreita que Grandon avaliou estar a cerca de metade do nível do solo. Uma curta caminhada por um corredor mal iluminado os levou a uma câmara subterrânea que, para Grandon, parecia uma oficina ou laboratório de algum tipo, pois continha vários dispositivos de aparência incomum. Em um canto, havia uma plataforma circular elevada, coberta com um material resistente que se assemelhava muito à borracha. Ele notou que havia um buraco no centro da plataforma e que um tubo, evidentemente conectado a esse buraco, levava debaixo dela a um pequeno motor que estava próximo. Uma enorme campânula de vidro estava suspensa por uma polia acima da plataforma e uma cadeira de aço se encontrava ao lado dela. Os únicos outros móveis na sala eram uma cadeira e uma mesa de madeira, sobre as quais estavam os materiais de escrita. Os dois guardas acorrentaram Grandon à cadeira de aço, erguendo-o entre eles, colocaram-no na plataforma elevada diretamente acima do buraco. Um momento depois, Disto entrou. Ele olhou para Grandon com um sorriso sombrio. Então, esse voltou para o guarda mais próximo. Vejo que tem tudo pronto. Agora, tragam Sua Majestade Imperial e certifiquem-se de que seu rosto esteja coberto para que ninguém a reconheça no caminho. Mal o guarda partirá para cumprir as ordens de seu mestre, Bopo, capitão das guardas pessoais de Disto. Entrou. Onde está o documento, imbecil? Exigiu Disto. Não conseguiram prepará-lo. Aqui, respondeu Bopo, puxando um pergaminho de sob suas vestes. Eu mantive em segredo, como Sua Majestade ordenou que fosse feito. Ótimo, deixe-me tê-lo. Disto leu o documento apressadamente. Então ele o leu novamente, mais devagar. Tem certeza de que este é o formulário legal correto? Estou certo, Vossa Majestade. Disto colocou o pergaminho sobre a mesa, atravessou a sala e fez uma reverência educada quando o guarda retornou, conduzindo uma mulher cujo rosto estava fortemente velado. De repente, ela puxou o véu para trás e avançou com um pequeno grito abafado, sem prestar atenção alguma a Disto. O coração de Grandon disparou ao ver o rosto pálido e as madeixas douradas dela. Vernia. Ele teria se levantado, mas as correntes o seguravam. Meu neto, meu herói. Ela chorou enquanto seus lábios encontravam os dele e se fixavam ali, e seus braços se enlaçavam em seu pescoço. Ele tentou erguer as mãos algemadas para alisar o cabelo dela enquanto ela enterrava o rosto em seu ombro, soluçando incoerentemente. Mas porque veio aqui sozinho para a morte certa? Grandon sussurrou a resposta no ouvido dela. Zuepa, embora gravemente ferida, conseguiu chegar até mim com notícias de seu paradeiro. Seria fútil trazer meu pequeno exército, então vim sozinho, disfarçado de ajudante de um assassino que tentou tirar minha vida. Chega de cochichos, disse Disto, sorrindo enquanto a arrancava de seu amante e a conduzia à cadeira ao lado da mesa. Uma agradável surpresa que preparei para você, cara prima, não foi? Disto disse. Você teve seu pequeno surto emocional. Agora, vamos ao que interessa. Tem um documento aqui que precisa apenas da sua assinatura para se tornar legal. Leia em voz alta, Bopo, para que todos ouçam e testemunhem. Bopo pegou o pergaminho e avançou pomposamente para o centro do salão. Ele o desenrolou com um floreio, limpou a garganta e leu uma proclamação de Sua Majestade Imperial, Vernia, Princesa de Reabon, no 24º dia do 8º mês de Indi, no ano 4010 de Torto. Eu, Vernia de Reabon, por meio deste, proclamo e declaro a todos os meus súditos, em todo o império, que tomei como meu esposo, e elevei ao cargo de imperador, para governar sobre mim e meu povo, o valente e ilustre príncipe Disto. É minha ordem que cópias desta proclamação sejam feitas e distribuídas a todas as partes do império sem demora, e que o 5º dia do 9º Indi seja reservado como um dia de banquete e celebração adequada em honra a este evento de grande importância. Ele terminou. Entregou o pergaminho a Disto, que o estendeu sobre a mesa diante de Vernia. Ela olhou para cima com os olhos faiscando. Certamente o senhor não espera que eu assine um documento tão ridículo. O senhor se recusa. Em resposta, ela o agarrou e o lançou para longe. Mais temperamento, disse Disto, friamente, pegando o pergaminho. O senhor me obriga a usar a persuasão. Ele fez um sinal ao guarda, que sorriu amplamente, soltando a corrente pela qual o sino de vidro estava suspenso, baixou até que repousasse firmemente nas bordas elásticas da plataforma onde Grandon estava sentado, calmo e imóvel na cadeira de ferro. É evidentemente claro, disse Disto, que o senhor nutre algum apreço por aquele homem fadado ao infortúnio. Vernia sobressaltou-se com as palavras dele. Embora ele seja um rebelde e traidor, o senhor poderia ter salvado a vida dele, simplesmente assinando seu nome. Como está? Terão o prazer de testemunhar os seus últimos momentos de agonia. Acione o motor. O guarda corpulento atravessou-se até o motor com um sorriso mais largo do que antes e pressionou um botão. Vernia, observando atentamente através do vidro, viu Grandon estremecer ligeiramente quando a coisa começou. Então, ele comprimiu os lábios e recostou-se,
como se decidido a enfrentar seu destino com calma. Em seguida, ela notou que ele respirava convulsivamente, com as narinas dilatadas. Parem. O senhor o está matando. Ela gritou. Pare. Essa coisa terrível. Eu o assinarei. Farei qualquer coisa. Disto fez um sinal para o guarda, que pressionou outro botão e abriu uma válvula. Mas não antes de a cabeça de Grandon ter caído inerte para frente. Ouviu-se um forte assobio, e ele ergueu a cabeça, arfando fracamente. Pensei que você pudesse ser trazido à razão, por mais teimoso e obstinado que seja. Disse disto com um sorriso de triunfo. Ele colocou o pergaminho diante dela e ela hesitou por um momento, pois Grandon observava através do vidro, e balançava a cabeça enfaticamente. Não posso fazer isso, disse ela, com a voz fraca. Muito bem, respondeu disto. Ele se virou para o guarda. Ligue o motor. Desta vez, não haverá como detê-lo. Não comece com isso, exclamou Vernia. Eu o assinarei. Invamente, disto sinalizou para que o guarda desistisse. Vernia segurava o pergaminho, meio enrolado à sua frente. Ela olhou para Grandon por um momento, como se em despedida silenciosa. Então, com um esforço visível, desviou os olhos dele, resolutamente, assinou o documento. Disto apanhou avidamente e examinou a assinatura. Depois, enfiou-o no peito, dirigiu-se ao motor, fechou a válvula e pressionou o botão. Vernia, percebendo a intenção dele, gritou freneticamente e correu para desligar o aparelho, mas ele interceptou e a forçou de volta à cadeira. Sou o imperador legal de Reabon agora, ele disse. Não há mais necessidade de força, pois minha palavra é a lei. Agora decreto que este traidor morrerá. E você, na companhia de seu amado marido, terá o prazer de assistir aos seus últimos momentos de agonia. Capítulo XVI. Quando o sino de vidro foi baixado ao redor de Grandon, ele percebeu corretamente que a intenção era torturá-lo ou matá-lo, talvez ambas as coisas. Ele cerrou os dentes, embora tenha estremecido quando o guarda ligou o motor. Um rugido soou em seus ouvidos. Estariam eles injetando algum tipo de gás mortal no sino? Ele não conseguia detectar nenhum odor incomum de qualquer tipo. No entanto, a respiração tornava-se cada vez mais difícil. Foi então que ele adivinhou a verdade. Eles estavam retirando o ar do sino. Dores lancinantes percorreram seu corpo enquanto ele arfava e lutava para respirar. De repente, tudo escureceu diante dele e sua cabeça tombou para a frente. Um momento depois, ele foi reanimado pelo sibilo ininterrupto do ar. Ele viu Vernia, aparentemente pronta para assinar a proclamação que a tornaria a esposa legítima de Disto, e balançou a cabeça vigorosamente. Embora não pudesse ouvir o que foi dito, ele viu a recusa dela, a ameaça subsequente de Disto e a aceitação final dela. Não assine, ele gritou, mas ela desviava o olhar dele e a voz dele não ultrapassava a espessa parede de vidro. Foi isso, e a traição final de Disto ao reiniciar o motor que o encheram de uma raiva avassaladora e o despertaram de sua passividade. Com um ímpeto de força que ele mesmo não sabia ser capaz, ele se esforçou contra suas algemas. Uma corrente se partiu, depois outra. Os braços dele estavam livres. Ele se abaixou e puxou as correntes que prendiam suas pernas. Invamente, o rugido soou em seus ouvidos. Um puxão rápido libertou a perna direita dele. Ele torceu a cadeira à sua esquerda, e arremessou contra o vidro com todas as suas forças. 1000 pequenas fissuras irradiavam do ponto de impacto. Ele balançou novamente. Houve uma explosão e um estalo oco, como o estalo de um torniquete, enquanto o ar se precipitou para dentro. O guarda estava pronto para recebê-lo com a espada desembainhada quando Grandon saltou para fora. Balançando a cadeira de ferro, ele esmagou o crânio do homem como se fosse uma casca de ovo, e seu sarcófago tilintou no chão. O outro guarda, apressando-se para ajudar o seu companheiro, encontrou um destino semelhante. Disto estava arrastando Vernia para fora da sala. Bopo ainda encarava Grandon, com as carbo em mãos. Ele arremessou a cadeira, que atingiu o capitão surpreso em pleno meio do navio. Grandon apanhou o escarabeu de lâmina de cimitarra do guarda e correu para interceptar Disto. Com a lâmina de Grandon ameaçando, o usurpador foi forçado a soltar Vernia e a desembainhar sua arma. O homem não era um espadachim medíocre, e por um tempo, o resultado foi incerto. O homem da terra lutou em uma fúria cega. Gradualmente, a mente dele se clareou e o golpe dele se tornou mais preciso. Ele encurralou seu antagonista, com um movimento ágil, fez seu escaravelho tilintar. Um olhar de alarme brilhou nos olhos do espantado príncipe reaboniano. O senhor mataria um homem desamado. Renda-se ou antes que Grandon pudesse terminar a frase, o astuto Disto desviou-se sob seu braço e correu pela porta, clamando por socorro. Grandon começou a segui-lo e então hesitou, sem esperança. Venha, ele disse, segurando a mão de Vernia. Ele terá um batalhão de soldados aqui em poucos momentos. Devemos tentar encontrar um esconderijo. Eles correram pelo corredor escuro, de mãos dadas. À frente deles, ouviram passos e o tilintar de armas. Uma porta à esquerda oferecia abrigo temporário,
e para lá eles se precipitaram. Grandon manteve a porta entreaberta e observou. Num instante, uma dúzia de guardas do castelo passou apressadamente, seguidos por Disto. Agora, ele sussurrou. Devemos ir em silêncio. Novamente, eles correram pelo corredor até chegarem à escada em espiral. Eles mal haviam chegado ao nível do solo quando um guarda apareceu. Grandon o atingiu na garganta, mas não antes que ele soltasse um grito que fez com que uma dezena de seus companheiros corressem em sua direção. Não havia outra alternativa senão subir a escadaria. E assim o fizeram, apenas para serem avistados pelo guarda da frente. Ele correu atrás deles, chamando seus companheiros para segui-lo, e pagou por sua temeridade com o crânio fraturado quando os alcançou no 4º nível. Seus companheiros, ao encontrarem seu corpo um momento depois, soltaram um grito de raiva e redobraram a velocidade. Antes de chegarem ao 7º nível, Grandon foi forçado a se voltar e enfrentar o guarda da frente. O homem provou ser um espadachim medíocre, e uma rápida estocada no coração o fez recuar sobre seus companheiros, impedindo momentaneamente o progresso deles. Aproveitando a oportunidade, Grandon virou-se e fugiu vivamente escada acima com Vernia. Eles passaram pelo 8º nível antes de notar que estavam em uma torre estreita com vista para o telhado inclinado. O 10º nível era o último, e Grandon empurrou Vernia para dentro da sala da torre antes de se virar para encarar os perseguidores. Eles estavam bastante encurralados. O primeiro oponente, um gigante de feições grosseiras e imensas, sentiu o peso do aço de Grandon e tombou para trás com um gemido. Outro saltou sobre o corpo dele e tomou seu lugar, apenas para cair diante da desconcertante esgrima do terráqueo. Então, tentaram atacá-lo em duplas, mas como 2 homens não conseguiam brandir seus escarvos simultaneamente no estreito corredor, rapidamente partilharam o destino dos outros. Quando já não conseguiam montar sobre os seus camaradas caídos, recuaram um pouco e Grandon julgou, pelo murmúrio das suas vozes, que estavam a formular outro plano de ataque. Ele aproveitou a calmaria no combate para despojar um torque e um cinto do homem mais próximo. Então ele se deitou no topo da escada, com a torque nivelada, e aguardou. De repente, ele ouviu um som familiar de zumbido, seguido por uma explosão terrível que sacudiu o chão. Um projétil, uma torque. Poderia ser que eles estivessem bombardeando a torre. Seguiram-se outro e outro em rápida sucessão. Depois, um rugido contínuo, como se 100 canhões Matorque tivessem entrado em ação. Vernia ligou entusiasmada do quarto da torre. Um exército se aproxima pela floresta. Consigo ver os uniformes deles através das árvores e parecem ser Travek de combate. A ação Travek de combate. Uma companhia deles está avançando pelo acampamento enquanto seus Matorques bombardeiam o castelo. Um pequeno grupo de homens com armaduras albini luta com eles nas fileiras da frente. As tropas de Disto foram momentaneamente lançadas na confusão, mas agora estão se reagrupar. Eles mataram todos os Traveks, pois são 10 vezes mais numerosos. Consegue ver quem lidera os Traveks? Perguntou Grandon, sem se atrever a abandonar o seu posto. Ele é um homem grande, com uma barba grisalha. Ele se destaca entre seus homens, incutindo-lhes coragem para a batalha com uma voz que ruge profunda e forte. Bordier! Exclamou Grandon. Então o valente comandante desobedeceu ordens. Evidentemente, Oro e seus 20 homens da charneca lutaram com eles. O exército de Disto se reuniu. Continuou Vernia. Eles estão se aproximando dos Traveks por 2 flancos. Eles estão me matando. É terrível. Agora os Traveks estão recuando. Eles estão abrindo caminho de volta para seus camaradas, mas já metade de seus números caiu. Agora, uma nova empresa vem em seu socorro, enquanto os matadores limpam as linhas de ambos os lados. Os sobreviventes conseguiram alcançar seus camaradas, mas o exército de Disto os está cercando. Os tolos, os completos tolos, lamentou Grandon. Novamente, Vernia exclamou, maravilhada. Um novo exército se aproxima do sul. O acampamento está deserto desse lado, todos tendo ido cercar os Traveks ao norte. Uma série de guerreiros em armaduras albinéias avança pela clareira. O exército de Disto está voltando apressadamente para se engajar ali, e os homens nos muros os bombardeiam com balas sem efeito. Eles se confrontaram com os homens de Disto, e os eliminaram como se fossem caniços. Nenhum guerreiro de armadura marrom caiu. Agora, os homens da muralha estão treinando matadores neles. Os projéteis Matorque abrem grandes buracos em suas fileiras, mas eles avançam firmemente. Consigo ver os estandartes deles agora. Estão escritos com a palavra Grantia. Deve ser Joto, disse Grandon. Mas como ele poderia ter descoberto nossa presença aqui? É Joto, exclamou Vernia, jubilosa. Ele está lutando nas fileiras da frente com o visor levantado, incentivando seus homens entre os golpes e rindo enquanto combate. Não há outro líder como ele. Agora os Traveks se uniram. Eles estão bombardeando as baterias nas muralhas. Eles estão abrindo caminho através do exército de Disto. Quem me dera poder ajudá-lo! Gritou Grandon. Mais guerreiros com armaduras marrons estão se aproximando,
Continuou Vernia. Eles são acompanhados por um exército de Sabits. Os homens montaram nas costas dos Sabits e estão atacando o castelo. Os Sabits os estão carregando para cima e sobre os muros, que eles não teriam conseguido escalar sozinhos. Eles estão se espalhando por toda a parte. Os Sabits esmagam os defensores em suas pinças e os homens montados os abatem com suas espadas. Agora, as paredes e o pátio foram despojados de defensores. O portão foi arrombado, e eles estão invadindo o castelo em si, os Traves lutando lado a lado com os guerreiros armadurados. Grandon estava tão absorto na descrição da batalha feita por Vernia que relaxou momentaneamente sua vigilância. Ele quase pagou por sua negligência com a vida, pois uma bala torque passou perigosamente perto de sua orelha, e uma nova companhia de guardas subiu as escadas. Enquanto rapidamente revidava, ouviu uma voz, a voz de Disto no andar abaixo. Lembre-se, 10.000 acres de terras de primeira para o homem que o matar, mas não prejudique a mulher. Voltem, tolos, gritou Grandon. Mortos não têm utilidade para a terra, mas nem a ameaça dele nem as balas o detiveram. Os homens que subiram as escadas dispararam suas armas enquanto avançavam e carregavam lanças de lâmina longa. Ele foi forçado a recuar para a sala da torre, onde encontrou segurança momentânea ao trancar a porta de aço. Ouviu-se um grito de raiva perplexa, e uma chuva de golpes ecoou na porta. Isso os deterá por um tempo muito curto. Receio. Ele se sobressaltou com um grito de Vernia. Virando-se, avistou a cabeça feia de um Sabit de boca vermelha, espreitando pela janela. Atrás dele, surgiu a crista espinhosa de um guerreiro com armadura albine. Ambos se espremeram pela janela estreita e o guerreiro ergueu o visor tolto. Exclamaram Grandon e Vernia simultaneamente. Saltando de seu monturo selvagem, o homem pântano prostrou-se diante deles, com a mão direita estendida, palma para baixo. Tolto, seu escravo. Ele disse simplesmente. Grandon, notando que a porta de aço estava côncava devido aos golpes terríveis de quem estava do lado de fora, avançou com a espada em punho. Tolto seguiu, desembainhando sua espada, e ao fazê-lo, proferindo algumas palavras ao Sabit na língua tonal. A criatura respondeu vibrando suas antenas e posicionou-se entre eles, diretamente em frente à porta, onde aguardou expectante com a cabeça inclinada para um lado, muito semelhante a um terrier que espera o salto de um rato encurralado. A porta caiu para dentro com um estrondo ensurdecedor, e um grito de triunfo ecoou dos atacantes. Então, o Sabit saltou, estalando para a direita e para a esquerda com suas poderosas pinças, dilacerando um homem a cada estalo, com Grandon brandindo seu farbo de um lado e Tolto sua afiada espada albine do outro. A entrada foi limpa num piscar de olhos. O Sabit sedento de sangue desceu as escadas, e os gritos de morte dos guardas em fuga eram terríveis de ouvir enquanto alcançava um por um. Grandon procurou Disto entre os corpos que se espalhavam pelo desembarque, mas ele não estava entre eles. Evidentemente, ele havia escapado ou contava-se entre as vítimas do Sabit, cujos gritos ainda ecoavam lá embaixo em intervalos intermitentes. Um brado jubiloso ecoou do pátio, e Grandon olhou para baixo da janela da torre. Longe abaixo dele, avistou uma fila desordenada de soldados de Disto saindo do castelo, desarmados e com as mãos estendidas à frente, em sinal de submissão. Um destacamento de Travex os escoltava de um lado, enquanto uma companhia dos soldados de armadura marrom de Grantirra marchava do outro. O castelo caiu, disse Grandon. Vamos descer. Eles desceram cuidadosamente os degraus ensanguentados, enquanto Tolto corria à frente, chamando seu feroz corcel no tom e na linguagem dos Sabits. Os corpos mutilados que se espalhavam por toda a escadaria atestavam silenciosamente a terrível eficiência do monstro lutador. Ao chegarem ao nível do solo, dirigiram-se à câmara do público, de onde vinham os inconfundíveis sons de uma discussão acalorada. Gritos de mate o traidor, e decapitem o assassino, eram distinguíveis acima do clamor. O que eles estão fazendo? Apressou-se Vernia. Vamos nos apressar. Ao entrarem na câmara de audiência, encontraram-na abarrotada com uma multidão de Travex lutadores e Grantirrites, misturados indiscriminadamente, enquanto brandiam suas espadas e escarbos. Disto, o objeto de seu ódio, tremia de medo diante do trono, preso por dois robustos Travex, Gordin, de um lado, e Joto, do outro, tentavam acalmar a multidão enfurecida. Esperem, tolos, rugiu Gordin. Ele não nos disse onde podemos encontrar Grandon de Terra e a princesa. Um homem morto não revela segredo. Tórtiro! Gritou um robusto Travex. O segredo foi revelado, disse Joto, pois Grandon de Terra se aproxima, e com ele está a princesa. Ao avistarem Grandon e sua bela companheira, os guerreiros reunidos emitiram um grito que ofuscou o clamor anterior, tornando insignificante. Um caminho foi rapidamente desobstruído para a dupla enquanto ela se dirigia ao trono. Gordin e Joto apressaram-se para cumprimentá-los, seguidos por Oro, Rotetolto. Pensei que o Aoi de Reabon o tivesse matado, disse Gordin roucamente, com lágrimas de alegria brilhando em seus olhos.
Procuramos em cada masmorra e cela sem deixar rastro. Um Aoi não elimina um guerreiro tão facilmente, disse Joto, sorrindo amplamente. O guerreiro estava bastante encurralado pelos Aois quando você veio tão galantemente em seu socorro, disse Grandon. Como soube da nossa situação, e como conseguiu trazer um exército tão grande para cá sem colocar o seu povo em perigo? Os Sabits podem atacá-los durante a sua ausência. Foi Touto quem nos contou sobre a situação da princesa, disse Joto. Não sabíamos que o senhor havia vindo aqui com a mesma missão que a nossa até sermos informados pelos Travits. Touto viajou desamado e sozinho pelas florestas e pelo grande pântano salgado. Lá, construiu uma jangada rudimentar com a qual navegou o rio subterrâneo. Quase o decapitei antes que ele me convencesse de que estava dizendo a verdade. Quanto à segurança do nosso povo, não há mais perigo no Vale dos Sabits. Cada comunidade Sabit foi subjugada e o homem reina supremo. Levamos vidas indolentes em Grantirra, pois nossos escravos Sabit trabalham, caçam e até lutam por nós. Meu único receio é que possamos degenerar pela inatividade. E o senhor? Disse Grandon, virando-se para Bordin. Como o senhor desobedeceu às ordens? Assim que o senhor partiu, disse Bordin. Pensei nas probabilidades contra o senhor e percebi que sua busca era vã. Convidei todos os capitães para um conselho e expliquei a situação. Todos, sem exceção, votaram a favor de vir em seu socorro. Sentimos que, embora não pudéssemos alcançá-lo, poderíamos, ao menos, desconcertar suficientemente aqueles dentro do castelo para lhe dar uma oportunidade de fuga. Vossa Senhoria agiu nobremente, disse Grandon. Mas meu coração sangra pelos valentes soldados que sacrificaram suas vidas hoje. Houve um clamor repentino na direção do trono. O astuto disto, aproveitando-se do fato de que todos os olhares estavam fixos em Grandon e Vernia, havia se desvencilhado de seus guardas e corrido em direção à porta. Uma dúzia de soldados correu para interceptá-lo, mas sem sucesso. Ele correu pelo corredor e desapareceu de vista ao dobrar uma esquina. Grandon, Bordin e Touto, em rápida perseguição, estavam apenas a poucos segundos dele. Mas quando viraram a esquina, ninguém estava à vista. O corredor era ladeado por portas, e Grandon lançou-se em uma delas enquanto seus companheiros entravam nas outras. Ele se viu em uma sala vazia, iluminada por uma pequena janela que estava aberta. De repente, ele ouviu o rugido de um veículo motorizado no pátio, e correu para a janela. Ele gritou um aviso para os soldados do lado de fora, mas foi tarde demais. O veículo, ganhando velocidade a cada rotação de sua enorme roda única, disparou pelo portão e seguiu pela estrada antes que os soldados atônitos percebessem do que se tratava. Eles dispararam uma saraivada de balas e pragas em sua direção enquanto desaparecia em uma curva da estrada. Chamando seus companheiros, Grandon retornou ao local onde Vernia os aguardava na sala do trono. Devemos apressar-nos para Reabon imediatamente, ele disse. Disto escapou. Ele levou a proclamação consigo, perguntou Vernia. Bordin se manifestou. Ele não poderia ter levado a proclamação consigo, pois lhe confiscamos todos os documentos em sua posse quando foi feito prisioneiro. Eu os tenho comigo agora. Ele produziu um maço de papéis que Grandon examinou avidamente. Eram todas cartas de seus espiões e cúmplices. A proclamação não estava entre eles. Seus investigadores devem tê-lo ignorado, disse Grandon, pois não está entre estes documentos. Isso é possível, claro, mas não provável, respondeu Bordin. Ele foi revistado minuciosamente. Talvez ele o tenha descartado de alguma outra forma, sugeriu Joto. Talvez consigamos descobrir com alguns de seus oficiais, caso algum deles tenha sido capturado com vida, disse Grandon. A maioria dos que ficaram no castelo se rendeu, disse Bordin. Vejamos o que eles têm a dizer. Uma dúzia deles foi produzida imediatamente e interrogada. Todos declararam que disto havia despachado um mensageiro para a capital em um veículo motorizado rápido, pouco antes do ataque dos Travits. Entendeu-se que o mensageiro estava a entregar um documento importante a Bonão, primeiro-ministro de Reabon. Cópias terão sido feitas, distribuídas e veiculadas por todo o Império até este momento, disse Bordin. Qual foi a natureza da proclamação? Sem dúvida, ela favoreceu disto de alguma forma, ou ele não a teria apressado para a capital. Grandon rangeu os dentes. Isso favoreceu disto, de fato, pois o tornou imperador de Reabon e marido de Vernia. Joto pousou o braço sobre os ombros de Grandon. Meu amigo, disse ele gravemente, não fique tão abatido, eu lhe imploro. Seu inimigo possui a proclamação, mas você ainda tem Vernia de Reabon e um exército praticamente invencível. Vamos marchar para Reabon imediatamente. Grandon virou-se para Vernia. Com sua permissão, um sorriso iluminou seu rosto enquanto ela calmamente respondia, irei com você. Vamos começar imediatamente. Capítulo XVI. Foi uma procissão pitoresca que partiu para Reabon logo após a meia-noite. Os 20 veículos motorizados e uma série de carroças da Disto foram requisitados para uso. Todos eram equipados com potentes faróis, dianteiros e traseiros,
que iluminavam a estrada e refletiam brilhantemente na armadura e nas armas dos homens em marcha. Grandon cavalgava à frente com Bord Nijoto, comandantes dos dois exércitos cuja vitória se transformará em derrota pelas leis do Império. A princesa Vernia e Rotos seguiram no carro imediatamente atrás deles. O homem da terra cavalgava em silêncio melancólico, e seus dois companheiros não interromperam seus pensamentos. Como os motores foram reduzidos para se adequar à velocidade dos homens em marcha, o progresso deles foi bastante lento. Pela manhã, encontrarão-se a uma boa meia jornada da capital. Grandon foi surpreendido por um grito repentino do motorista. Ao mesmo tempo, o veículo deles parou completamente, e gritos de espanto e alarme ecoaram do lado de fora. Ele desembainhou seu sabre e saltou do carro. Para sua surpresa, ele avistou uma enorme bola, com mais de 15 metros de diâmetro, bloqueando a estrada. Muitos dos soldados, assim como os ocupantes dos outros carros, corriam em direção a ele. "O que é aquilo?" perguntou ele a um jovem traveco. "Não sei, Vossa Majestade", respondeu o homem. "Aqueles que o viram primeiro dizem que caiu do céu." Grandon aproximou-se do globo e examinou-o com curiosidade. Parecia ser construído de um metal semelhante ao amianto, entrelaçado com uma rede de fios. Perto do centro do lado que ele encarava, havia um círculo de metal que sugeria alumínio. O círculo começou a girar, e um murmúrio de surpresa se ergueu entre os observadores. O primeiro pensamento de Grandon foi que uma nave espacial da Terra havia chegado a Vênus, mas um instante de reflexão fez com que ele rejeitasse essa solução. A Terra provavelmente nem era um planeta habitável naquele momento, e talvez não o fosse por milênios a fio. Poderia isso ser de Marte, que agora também possuía uma cultura científica? O círculo girava mais rapidamente agora, projetando-se da esfera. Verne aproximou-se do terráqueo, com Rota a seguir-lhe os passos. "O que é isso?" "Não sei. Pode ser algum novo implemento de guerra. É melhor o senhor voltar para o carro até que descubramos." Ela obedeceu com bastante submissão, ele pensou, enquanto se virava para os soldados e lhes ordenava que recuassem cerca de 100 jardas. Agora, um cilindro em forma de parafuso projetava-se do globo por mais de 5 pés. Ele podia ver claramente os lados roscados enquanto ela pendia ali, a 7,5 metros acima de sua cabeça. Ele caiu para a frente com um estalo alto e ficou suspenso por uma dobradiça grossa, revelando um buraco escuro. Desse buraco, uma escada de material flexível desceu, com uma extremidade quase tocando o chão. Agora, a figura de um homem em um traje espacial claramente semelhante ao design americano apareceu e desceu a escada. Ele ficou ali por um momento, olhando para Grandon, e então removeu o capacete, e o terráqueo reconheceu as feições do Dr. Morgan. "Como vai, meu caro?" ele perguntou cordialmente. Grandon estalou os dedos e sorriu de volta. "Vejo que o senhor construiu outro veículo espaço-temporal, doutor, ou foi Vorvangal quem o fez?" Morgan sorriu. "Perguntei-me se você se lembraria. Esta é uma obra de Vorvangal, operada por Telecinese, assim como os dirigíveis Oban." Observe, mesmo enquanto falava, o enorme globo moveu-se para cima, saindo de seu lugar de descanso, e pairou a 30 metros acima de suas cabeças. "Suponha que entremos nesse seu veículo, e eu lhe contarei as novidades enquanto seguimos para Reabon." A resposta de Grandon foi interrompida por um grito de vários dos homens, que olhavam para o ocidente. Ele se virou para ver uma enorme frota de dirigíveis Obanos avançando em sua direção. As naves eram muitas vezes maiores do que as embarcações Oban que ele havia visto, mas eram construídas com os mesmos princípios gerais. Cada dirigível possuía 10 cabines de vidro reluzentes e estava repleto de matorques, projetando-se para frente e para trás, em ambos os lados e na parte inferior. A frota parou abruptamente acima deles. Então, um dirigível desceu ao local onde o globo do Dr. Morgan repousara um momento antes, e um conjunto de escadas de alumínio que havia sido telescopado no convés foi estendido e lançado para o lado, alcançando o chão. 2 homens desceram. O principal estava vestido com vestes escarlates, adornadas com ouro e cintilantes com pedras preciosas. Seus pés estavam envoltos em sandálias de frela, couro macio, e ele usava uma peça de cabeça semelhante a um turbante, também escarlate e ornamentada com franjas de ouro, cravejada com um enorme cintilante rubi que brilhava no centro de sua testa. Seu acompanhante estava mais sóbrio, vestido com púrpura adornado com prata e também ornamentado com joias. Grandon reconheceu o jovem bonito e de rosto liso, vestido de escarlate, como Harry Thorne na verdade, o marciano Borgin Takior, que o havia seguido até Vênus. O homem de púrpura era Vorvangal. No mesmo instante em que Thorne avistou o médico e correu em sua direção, abraçando-o com um alegre grito de reconhecimento. Ele cumprimentou Grandon com um caloroso aperto de mão. Não foi necessário apresentar o Dr. Morgan e Vorvangal. "Onde está essa bela princesa sua, Grandon?" perguntou o Dr. Morgan. "Estou ansioso para conhecê-la." "E eu também", complementou Thorne.
Embora haja uma certa princesa em Alba cuja beleza não vi igualada em 3 planetas, acredito, sorriu Van Vangal, que o senhor achará que as opiniões tendem a variar bastante em questões como a beleza de uma mulher. Grandon não teve coragem de responder. O que o aflige, homem? Perguntou Thorne. O senhor parece que Vangal aqui acabou de proferir a sentença de morte contra o senhor. Anime-se, meu rapaz, disse o Dr. Morgan. O senhor ainda não a perdeu. Não a perdeu. Ela não assinou um decreto de casamento tornando disto seu marido e imperador de Reabon. Ele os conduziu até o veículo de Vernia. Ela os recebeu graciosamente, com toda a dignidade e compostura de uma princesa nata. E agora? Disse o médico quando a apresentação foi concluída. Onde estão Borgia e Joto? O que o senhor sabe sobre Borgia e Joto? Perguntou Grandon, surpreso. O senhor se esquece de que estive em rapport telepático com o senhor até o momento em que pousei. Respondeu o médico. Quebrei o relacionamento agora porque é desnecessário. Encontraram Borgia e Joto com vários dos capitães, examinando a aeronave Alba, enquanto membros da tripulação os observavam com certa desconfiança do convés superior. Às apresentações feitas, Harry Thorne os convidou a bordo. Viaje comigo para Reabon, ele disse. Dispomos de todo o conforto e conveniência, além de amplo espaço para todos. Ele os conduziu pelas escadas de alumínio e ao longo do convés até a cabine de vidro mais à frente. Borgia chamou seus capitães para retomar a marcha, e o navio subiu majestoso enquanto eles entravam na aconchegante sala envidraçada, com seus luxuosos assentos estofados e piso espesso. Quando todos se sentaram, um escravo lhes trouxe licor fumegante em cálices de ouro. E agora que estamos todos reunidos, disse Harry Thorne, gostaria de perguntar a Grandon por que vamos a Reabon, e o que se espera que façamos quando chegarmos lá. Grandon esvaziou a xícara e a entregou a um garçom que o aguardava. A princesa de Reabon foi compelida a abdicar de sua fortuna e de sua mão. Falo por mim e pelos meus fighting travets. Vamos como seu escolta, para fazer o que ela determinar, aconteça o que acontecer. Para mim, é quase inconcebível que ela se submeta docilmente a disto. No entanto, se essa foi a intenção dela, nem eu nem nenhum dos meus homens levantaremos a mão para detê-la. Se, por outro lado, ela decidir, no último momento, libertar-se de disto e recuperar seu trono perdido, estaremos prontos para lutar por ela até o último homem. O senhor falou pelos guerreiros de Grantirra e pelo seu comandante também, disse Joto. E para a patrulha aérea imperial de Alba, se eu e meus homens formos incluídos, declarou Harry Thorne. Parece, disse o médico sorrindo, que a princesa não carece de aliado. Quanto a saber se ela irá contatar algum de vocês ou não, quem pode afirmar? A mente de uma mulher é um entendimento do passado para qualquer homem, neste planeta ou em outro, interrompeu Van Vangal. No entanto, não creio que ela solicitará assistência. Essa proclamação, uma vez assinada, é vinculativa tanto para ela quanto para seus súditos. Ela pode anular qualquer proclamação ordinária emitindo outra, mas, neste caso, tal procedimento é completamente impossível. Ela nomeou outro para governá-la e a seus súditos. Ele, e somente ele, pode agora anular a proclamação. Neste caso, disse Joto, pode haver formas de persuadi-lo. Uma sugestão válida, Joto, prosseguiu Borgia, mas de difícil execução. Não conseguiremos lidar com os poderosos exércitos de Reabon por um longo período. O exército de Reabon é o maior e o melhor equipado de toda Zarovia, e seus soldados não conhecem o significado do medo. Se Vernia decidir por uma revolta contra o novo imperador, poderíamos, sem dúvida, retirá-la do país com vida. Uma revolta contra o imperador torná-la-ia uma traidora e uma pária. De acordo com a constituição de Reabon, que prevalece a Eras, ela jamais poderia esperar recuperar seu trono e cetro. Quando chegarmos a Reabon, ela terá de escolher entre a liberdade como uma pária de seu país para sempre, ou a metade de seu trono que a proclamação ainda lhe permite, e a escravidão virtual ao seu imperador. Van Vangal fala a verdade, disse Borgia lentamente, pois bem sei as leis imutáveis de Reabon e o respeito com que são encaradas por cada súdito do império. Nesse caso, disse o Dr. Morgan, parece que uma discussão mais aprofundada do problema é fútil. Cabe a sua majestade escolher, e a nós agir apenas quando ela tiver tomado a sua decisão. Exatamente, concordou Thorne. E agora que o assunto foi dispensado por ora, doutor, que tal nos contar algumas coisas que eu venho querendo saber desde que recebi sua convocação telepática para me encontrar aqui, através de Van Vangal? O senhor teve uma grande vantagem sobre Grandon e eu, pois esteve ciente de cada um de nossos momentos desde que deixamos a Terra, enquanto nós não sabemos nada do que o senhor fez desde a última vez que o vimos. Como estamos nos aproximando de Reabon, abordarei apenas alguns pontos que podem ser do seu interesse, disse o médico. Ambos ficarão surpresos ao saber que os homens zarovianos que trocaram de corpo com vocês cometeram suicídio, destruindo os corpos terrestres de vocês ao saltar de um precipício. Não comuniquei a razão a você,
mas ela se tornará aparente a partir do que estou prestes a relatar. O príncipe Olban que você representa, Torne, e o príncipe Tador sabiam algo sobre as façanhas de ambos neste planeta. O primeiro ficou desolado, enquanto o segundo se tornou insaciavelmente ciumento de Grandon. Eles formaram um pacto suicida e fugiram juntos numa noite de luar para cumpri-lo. Os corpos desfigurados deles, ou mais precisamente, os seus foram encontrados na manhã seguinte ao pé da falésia. Morgan suspirou. Em poucos dias, iniciarei minha jornada de retorno à Terra. Ficarei feliz em tê-los comigo, se assim desejarem. Embora eu acredite que Harry Thorne não queira partir, e que a decisão de Grandon de eu ficar dependerá do que ocorrer em Reabon hoje. Quando eu estiver pronto para começar, avisarei, e vocês terão até lá para tomar suas decisões. Minha já está pronta, disse Thorne. Não há como me afastar deste planeta nem mesmo com um bando de hienas devoradoras de homens. Há uma menina em Albay, conte-nos sobre ela e algumas de suas aventuras, disse Grandon. Eles foram interrompidos por uma chamada do vigia. Thorne saiu por um momento, e depois retornou. A minha história terá de esperar, disse ele, pois chegamos a Reabon. Capítulo XXX. Grandon e seus companheiros, observando atentamente a partida a bordo do dirigível, constataram que haviam, de fato, chegado à capital. Imediatamente abaixo deles, estava a procissão, composta por uma fila de veículos e carroças, agora liderada por aquela que transportava Vernia, e acompanhada pelos dois pequenos exércitos de Uspu e Grantira. Este último com sua estranha e feroz cavalaria a qual nunca havia sido vista antes em Reabon. De seu ponto de vista, podiam ver que as muralhas da cidade estavam repletas de espectadores, assim como ambos os lados da via principal que levava ao palácio. Os portões foram lentamente erguidos, seus potentes motores zumbindo sonoramente, enquanto o veículo da princesa se aproximava. Quando passou sob os portões, um poderoso brado de júbilo irrompeu da assembleia e as cores de Vernia brilharam subitamente, acenadas por 100.000 mãos. Então, como se em obediência a uma única palavra de comando, cada homem, mulher e criança naquela vasta multidão curvou-se profundamente, com a mão direita estendida, palma para baixo. A multidão que se alinhava na ampla avenida, tanto soldados quanto civis, permaneceu de joelhos até que o veículo da princesa os ultrapassasse. Então se levantou e acenou suas cores mais uma vez. À medida que a procissão triunfal se aproximava dos portões do palácio, as multidões se levantaram, e os habitantes, dos mais altos aos mais humildes, prestaram homenagem. Um palanquim dourado, carregado por 4 reis, saudou o veículo ao chegar às escadarias do palácio. 2 escravos abriram as cortinas escarlates e Vernia entrou, acenando para a rota segui-la. As cortinas foram recolocadas em seu devido lugar e a multidão se levantou, aplaudindo efusivamente, enquanto o palanquim com seu fado imperial era carregado para fora das portas do palácio. A frota aérea, que pairava sobre os terrenos do palácio, desceu lentamente. Ao chegarem ao pé da escada de alumínio, um a um, Grandon e seus companheiros foram recebidos por um guarda do palácio que indagou seus nomes e títulos e designou um escravo para cada homem, a fim de conduzi-lo aos seus aposentos. Grandon havia ficado maravilhado com o tamanho e a beleza do palácio imperial vistos do exterior, mas mesmo aquela visão magnífica não o preparou para a glória e a magnificência que contemplou em seu interior. Enquanto seguia seu guia, um jovem sem barba vestido com a púrpura da nobreza e que evidentemente servia como uma espécie de pajem enquanto aprendia os costumes da corte, Grandon observava com espanto e admiração as ricas decorações e mobiliário. Até os corredores por onde passavam eram pavimentados com blocos de ágata e jaspe, polidos como vidro e perfeitamente encaixados, enquanto as paredes e o teto eram de alabastro incrustado com desenhos em ouro puro e adornado com painéis murais feitos em óleo e emoldurados com platina, cada uma obra de arte inestimável. Finalmente, chegaram diante de uma porta de madeira altamente polida, de tom avermelhado, cravejada com pregos de ouro. De cada lado desta porta, havia um soldado vestido com o esplêndido uniforme da guarda imperial e armado com torque, escarbo e uma lança de lâmina larga. Ambos se curvaram profundamente, com a mão direita estendida e a palma voltada para baixo, ao passo que Grandon se aproximava deles. Então, um se levantou e abriu a porta com força, enquanto o outro puxou uma pesada cortina escarlate que estava atrás dela. Grandon entrou, seguido pelo pajem. A cortina caiu atrás deles e a porta foi suavemente fechada. A sala em que estavam pertencia evidentemente a um caçador e guerreiro de notáveis feitos. As paredes revestidas de painéis estavam adornadas com armas e troféus de caça e de batalha, e peles de marmotas e rãs, magníficos espécimes, eram atiradas ao chão. Um rã, esculpido em madeira vermelha e sustentando um tampo redondo de cristal polido, formava uma enorme mesa no centro da sala. 2 cadeiras, uma de cada lado da mesa,
foram esculpidas no mesmo madeiro vermelho para representar gigantes ajoelhados segurando as almofadas escarlates curvadas que formavam os assentos e os encostos. O cômodo era iluminado por duas grandes janelas que iam do chão ao teto e se abriam para uma varanda privativa com vista para o jardim do palácio. Imediatamente adjacente a esta sala, e separada apenas por uma porta arqueada com cortinas escarlates, havia outra, ainda mais luxuosamente mobiliada e elaboradamente decorada. Era iluminado, assim como o primeiro, por duas enormes janelas que iam do chão ao teto. Entre eles havia uma enorme prateleira para dormir, sobre a qual pendia um dossel escarlate com uma franja dourada em sua borda. Duas cadeiras, uma mesa menor que a primeira e três enormes baús ou guarda-roupas completavam a sua mobília. O guia de Grandon os conduziu diretamente por esta sala até um magnífico banho, que formava a terceira e última unidade da suíte. Concluídas as abluções, o pajem providenciou-lhe um traje escarlate de um dos enormes guarda-roupas, e um escravo trouxe uma bandeja contendo um pote de cova recém-preparada e uma infinidade de iguarias selecionadas. Grandon convidou o pajem para participar do banquete, mas ele recusou com gratidão, alegando que não era apropriado que comesse à mesma mesa que a realeza. O senhor trabalha no palácio há algum tempo, não é? Por quase 2 anos, Vossa Majestade. Ah, então talvez o senhor possa me dizer quem ocupava esta suíte anteriormente. A página olhou para ele com espanto. É possível que o senhor não saiba de quem eram estes quartos? Ele exclamou. Esta é a suíte privada do Imperador Margot, o mais poderoso de todos os imperadores de Reabon e pai da nossa amada princesa Vernia. Grandon ficou atônito. Onde está o novo imperador nomeado pela proclamação da princesa? Ele perguntou. Onde está o príncipe disto? A proclamação imperial não será lida até o meio-dia de hoje. O príncipe disto está no palácio, em sua própria suíte. Houve uma batida na porta e o pajem apressou-se para atendê-la. Num instante, ele admitiu Bonão, o pomposo primeiro-ministro de Vernia. Aquele indivíduo corpulento fez uma reverência profunda com a mão direita estendida, palma para baixo, e então permaneceu rigidamente ereto, proferindo sua mensagem. É a ordem de Sua Majestade Imperial, Vernia, princesa de Reabon, que Grandon de Terra, rei de Uspo, a acompanhe imediatamente na Câmara de Audiências. Grandon seguiu o oficial por um labirinto de corredores e passagens, depois por uma porta arqueada entre dois guardas que o saudaram rigidamente ao passar, e encontrou-se na Câmara de Audiência. A porta por onde ele entrará ficava à direita do trono, uma porta que a realeza tinha o privilégio de usar. Ele foi escoltado para uma posição entre os membros da realeza reaboniana, vestidos de escarlate, de onde tinha uma excelente vista de todo o salão. Ele pôde ver Bordin, Gunvangal e o Dr. Morgan de pé com os nobres vestidos de púrpura. Como o médico usava um uniforme roxo, era evidente que ele havia sido nomeado nobre de Reabon. Abaixo deles, nas fileiras dos plebeus vestidos de azul, ele conseguiu distinguir ouro e rota, bem como os uniformes de muitos Fighting Travecs e a armadura reluzente dos Granthites. Em frente a ele, vestido com o escarlate da realeza, viu Harry Thorne, Jotui, um pouco afastado deles, o príncipe disto, que sorria triunfantemente. O burburinho da conversa cessou abruptamente quando as cortinas escarlates que cercavam o trono se abriram lentamente e deslizaram majestaticamente de volta à parede em pregas cintilantes, anunciando a chegada da princesa. Então, as enormes portas no final do corredor se abriram e a procissão imperial entrou, liderada pelos 4 reis que carregavam o palanquim, seguida por Hortad, comandante supremo de Reabon, que transportava em uma almofada escarlate o imenso escaravelho cravejado de joias, que era o cetro da autoridade reaboniana. Após ele, vieram 100 membros da guarda imperial, com uniformes magníficos e armas reluzentes, que se posicionaram em 2 linhas retas, estendendo-se da base do trono até o fim do salão. Então, pela primeira vez, Grandon viu como um governante de Reabon subia ao trono. Hortad apresentou o imperial escarbo, que ela retirou do travesseiro, e apoiou nos braços do trono. O olhar dela percorreu a assembleia e seus olhos repousaram por um momento em Grandon, mas ficou claramente evidente num instante que Vernia não tinha intenção de pedir ajuda, pois ela convocou Bonão, seu primeiro-ministro, e ordenou-lhe que lesse a proclamação. Enquanto Bonal se deparava com a multidão e desenrolava o documento com um floreio exagerado, Grandon olhou para o príncipe disto. Notando a expressão de triunfo em seus olhos escuros, conteve-se com dificuldade para não saltar aquele estreito espaço e estrangular o homem. O primeiro-ministro aproximou-se da beira do estrado e leu uma proclamação de Sua Majestade Imperial, Vernia, a princesa de Reabon. No 24º dia do 8º mês de Indi, no ano 4010 de Torte, eu, Vernia de Reabon, por meio deste, proclamo e declaro a todos os meus súditos, em todo o império, que tomei como meu esposo, e elevei ao cargo de imperador, para governar sobre mim e meu povo,
o valente e ilustre Grandon de Terra. É minha ordem que cópias desta proclamação sejam feitas e distribuídas a todas as partes do Império sem demora, e que o quinto dia do nono Indir seja reservado como um dia de banquete e celebração adequada em honra a este evento de grande importância. Vernia, princesa de Reabon. Grandon mal podia acreditar no testemunho de seus próprios ouvidos. Um olhar para o príncipe disto mostrava que ele estava igualmente atônito. Um brado estrondoso irrompeu das gargantas da vasta multidão. Longa vida a Grandon de Terra, imperador de Reabon. Grandon permaneceu imóvel até que um jovem príncipe o cutucou no cotovelo e sussurrou: aproxime-se do trono. Ele seguiu este sábio conselho e esperou, ereto e rígido, enquanto Vernia descia e lhe entregava o escaravelho imperial. Suba ao trono, ela lhe disse em um sussurro, e coloque o escaravelho sobre os braços como me viu fazer. De repente, ela parou com um grito de terror. Olhe para trás rápido. Ele girou a tempo de ver isto, com o rosto contorcido de raiva e o escarbo descendo em um arco cintilante. Não havia tempo para desviar do golpe. Grandon saltou para o lado, então agarrou a lâmina com o escarbo imperial, girou-a e a fez cair ruidosamente no chão. Desamado, disto virou-se e correu em direção a uma porta lateral. Soldados correram para interceptá-lo, mas antes que ele os alcançasse, um homem vestido com um uniforme ensanguentado e esfarrapado saltou das fileiras dos plebeus e agarrou-o pela barba. Assim deveriam morrer todos os traidores. Enquanto as palavras ecoavam acima do tumulto, uma faca brilhou na mão do soldado, que a cravou no peito de disto. Grandon chegou e viu o traçador caído no chão, com espuma sanguinolenta saindo de sua boca e escorrendo pela sua barba esquelética. Seu agressor havia caído sobre seu corpo prostrado, e Grandon reconheceu Zuepa. A ferida infligida a Zuepa pelo homem que ele acabará de matar havia sido reaberta por seu esforço. Em um instante, ambos estavam mortos. 4 soldados removeram os corpos e a ordem foi restaurada com surpreendente celeridade. Invamente, Grandon dirigiu-se ao pé do trono, onde Vernia o aguardava, com os olhos arregalados e a tremer. Ele segurou as mãos dela por um momento, e então ela, resoluta, pediu-lhe que prosseguisse. Ao seu retorno, os 4 reis prostraram-se nos degraus que levavam ao trono, em conformidade com os costumes de seus antecessores. Grandon voltou-se para Vernia. Sou imperador agora, não sou, certamente, meu senhor, e a minha palavra é a lei. Desde que não conflite com a constituição escrita de Reabon. Essa questão de ascender ao trono às custas de seus reis vassalos está escrita na Constituição. Não, é um costume que tem sido observado por gerações e que simboliza a completa submissão dos chefes dos diversos reinos. Então, será abolido. Espero lealdade de meus súditos, mas não servilismo abjeto. Então, para a surpresa dos 4 reis, ele ordenou que se levantassem e ficassem em pé, cada um no degrau que ocupava, 2 à direita e 2 à esquerda. Assim, com a devida atenção, Grandon subiu ao trono enquanto os espectadores observavam, atônitos. Quando ele se sentou com tranquila dignidade e apoiou o escarabeu nos braços do trono, Vernia montou e curvou-se diante dele com a mão direita estendida, palma para baixo, um exemplo seguido por toda a assembleia. Foi, de fato, um dia de surpresas para o bom povo de Reabon, pois mal ela se ajoelhou diante dele. Ele, em violação a uma antiga tradição que decretava que a imperatriz deveria sentar-se aos pés de seu senhor, afastou o escarabeu para um lado e a ergueu ao seu lado no trono. Você não deveria ter feito isso, ela ofegou. Meu lugar é que a tradição se dane. Ele respondeu. E ali, à vista daquela vasta multidão, ele beijou sua noiva nos lábios. A multidão respondeu com um estrondoso aplauso. Um longo e feliz reinado para o nosso imperador e a sua imperatriz. Então as cortinas escarlate cintilante se aproximaram do trono, e Grandon esqueceu tudo quando 2 braços suaves o envolveram e a cabeça felpuda de Vernia se aninhou em seu ombro. Não compreendo ainda a respeito da proclamação, disse ele, por fim. Como e quando conseguiram alterá-la? Foi alterado antes que eu afixasse minha assinatura, disse ela. Caso contrário, eu teria morrido antes de assiná-lo. Enquanto a atenção de disto foi momentaneamente desviada para você, risquei o nome dele e substituí pelo seu. Permite então que o pergaminho rolasse para baixo, como se acidentalmente, e quando ele se virou, viu que eu estava assinando. Felizmente, nunca mais se deu ao trabalho de desenrolá-lo. Sem palavras adequadas para expressar sua admiração e adoração, Grandon buscou refúgio na banalidade. Você é uma mulherzinha maravilhosa, disse ele. À meia-noite, 2 semanas depois, Grandon e Vernia estavam no telhado de seu palácio observando o movimento de um cilindro metálico que se encaixava lentamente em uma enorme esfera de amianto e aço. Bordin havia partido naquele dia para os Spu com os Fighting Travets. Ouro, Potetouto acompanharam Jotu e seus grandes hits de volta ao povo deles no Vale dos Sabits, e Hera e Tornivornvangal voaram para Alba,
pois o ex-marciano estava ansioso para estar com uma certa bela princesa que o aguardava. Eles se despediram do Dr. Morgan após ajudá-lo a vestir seu pesado traje de mergulho. Observaram-no escalar a bordo, puxar a escada e fechar a porta cilíndrica, e agora aguardavam para ver seu notável veículo interplanetário iniciar a jornada de volta à Terra do século XX. Finalmente, o cilindro encaixou-se no lugar, e Grandon sinalizou para dois assistentes, que iluminaram a esfera com um potente holofote. Lentamente, subiu, balançando suavemente a princípio como um balão de brinquedo em uma vara flexível. Então, com uma súbita e aterradora rapidez, disparou velozmente para o céu. O holofote se moveu para cima, tateou por um momento, criando um ponto de luz cintilante nas nuvens macias, e então encontrou seu objetivo. Em um tempo incrivelmente curto, a esfera havia viajado tanto que adquiriu a diminuta aparência de uma laranja. Um momento depois, era apenas um pequeno ponto branco. Então, desapareceu. Grandon ordenou que apagassem a luz e se virou para ir, quando Vernia pousou a mão em seu braço. Veja, ela disse, seu mundo e sua lua. Ele olhou e, por um breve momento, teve a oportunidade de contemplar o esplêndido espetáculo da Terra e seu satélite, através de uma abertura nas nuvens, a visão mais brilhante e bela da noite de Zerovia. Então, ele se voltou para a visão infinitamente mais encantadora ao seu lado, e juntos, desceram as escadas.